Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse lindo modelinho de gorrinho que tem em detalhe esse ponto em relevo e o ponto cruzado. No vídeo você vai encontrar o passo a passo, eu espero que vocês gostem. Esse modelinho, pessoal, você pode fazer tanto para menina quanto para menino, tá certo? Ele é unissex. Eu utilizei aqui, pessoal, lã de teixe 377 e a agulha de crochê de 3,5 mm. Utilizei um novelo na cor ocre e um novelo na cor marrom. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Dúvidas, deixe aqui no comentário. E não esqueça, pessoal, de deixar aquele joinha aqui no vídeo para me saber se vocês estão gostando do conteúdo. Vamos para a nossa videoaula, então? Vamos dar início, então, pessoal, a mais um modelinho. Vou iniciar aqui com 8 correntinhas, tá? A gente vai iniciar pela base. Vou subir uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo. E vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou trabalhar um ponto baixo. Vou trabalhar pontos baixos, pessoal, um ponto baixo para cada um desses pontos que nós temos aqui de base, tá? Então, se eu tinha 8 correntinhas, nessa carreira a gente ficou no total de 8 pontos baixos. Nós vamos manter esses pontos baixos, pessoal, por toda a nossa carreira. Então, nós vamos fazer seguindo dessa forma até alcançar a circunferência desejada. Aqui no meu caso, será de 54 centímetros. Então, eu vou dar sequência aqui, trabalhando nos meus pontos baixos. Lembrando que a gente não faz aumentos e nem diminuição. Nós só vamos manter os pontos sobre pontos, ok? Chegando no final da sua circunferência, eu já volto para a gente poder fazer a união e dar início à nossa toquinha. Com a minha circunferência pronta, pessoal, vamos dar início agora à parte da união dos dois lados. Então, venho aqui no primeiro ponto da lateral de lá e vou puxar aqui o fio, ó. E faço uma correntinha para representar um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto dessa lateral e vou no próximo ponto da lateral de lá, ó. E faço um ponto baixo. Introduzo a agulha de um lado, vou para o outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Que é importante a gente fazer, pessoal, em todos os pontos, ó. A união é bem simples do trabalho aqui. Até chegar no último ponto, ó. Cheguei no meu último ponto, essa parte onde a gente fez a união, ela vai ficar do lado de dentro do trabalho, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, que vai representar meu primeiro ponto alto. E eu vou vir trabalhando um ponto alto para cada uma dessas carreiras que a gente tem aqui de pontos baixos na lateral, ó. Então, eu vou vir trabalhando meus pontos altos, um ponto por cada uma dessas carreiras que nós formamos aqui na lateral para poder fazer a base da nossa toquinha, tá certo? Chegando aqui no final, feche na sua terceira correntinha com ponto baixíssimo e já pode arrematar o seu fio. Vamos dar início então, pessoal, aqui eu vou vir prender aqui o meu fio, vou fazer 3 correntinhas e nesse mesmo ponto, pessoal, eu vou fazer um ponto alto em relevo, tá? Esses 3 correntinhas aqui, pessoal, que eu vou iniciar, ela vai ficar ocultada aqui, tá? É só para dar o início na carreira. Depois você trabalha o seu ponto aqui em relevo, tá? A gente não vai fazer aumentos com ela aqui, tá? Você vai pular 2 pontos de base e vai para o próximo ponto, onde você vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha e vai cruzar aqui o seu ponto, ó. Voltando, deixando um ponto sem trabalhar, você volta no seu ponto anterior aqui, ó. E faz um ponto alto em relevo. Venho no meu próximo ponto aqui e vou trabalhar 3 pontos altos em relevo, pegando pela frente, ó. Tenho os 3 pontos altos, eu pulo aqui 2 pontos de base e vou para o meu próximo ponto, onde eu trabalho um ponto alto, uma correntinha e volto aqui para trabalhar o meu ponto. Cruzando ele, ó. Vou para o próximo ponto e trabalho
um ponto alto em relevo, 2 pontos altos em relevo, 3 pontos altos em relevo, pegando pela frente. Pulo 2 pontos de base, vou para o próximo ponto, onde eu trabalho um ponto alto. Correntinha de separação e volto aqui atrás, trabalhando novamente um ponto alto. Vou para o meu próximo ponto e vou trabalhar os 3 pontos altos em relevo. Então, nós vamos a sequência assim, pessoal, por toda a nossa carreira. Nós vamos trabalhar os 3 pontos altos em relevo, pulamos 2 pontos de base, trabalho o meu ponto alto. Faço uma correntinha de separação e volto cruzando o meu ponto naquele ponto anterior aqui, deixando um ponto sem trabalhar, tá vendo? Você deverá fazer assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha aqui com ponto baixíssimo. Vamos dar início então, pessoal, à nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou laçar e vou vir aqui, pessoal, vou pegar esses 2 pontos que nós temos aqui. Lembra que eu falei que eu não ia fazer aumentos, né? Então, para não fazer o aumento, você pega os 2 pontos, ó, e trabalha o seu ponto em relevo, ok? Vou para o meu próximo ponto, a gente pula esse ponto aqui e vou para o próximo aqui, ó, onde eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, eu vou laçar, pessoal, e na hora de cruzar, geralmente a gente cruza o ponto, a gente deveria voltar entrando aqui no ponto alto, porém, eu vou fazer um ponto em relevo. Então, vou pegar esse ponto aqui de trás, ó, e vou fazer um ponto alto em relevo nele, e assim ele vai ficar cruzado, porém com relevo, tá? Faço meus 3 pontos altos em relevo. E novamente, venho aqui no meu ponto alto, correntinha de separação, vou laçar e vou pegar aqui no meu ponto alto da carreira anterior, fazendo o ponto em relevo. Vamos fazer 3 pontos altos em relevo. Onde a gente tem os nossos pontos em relevo, a gente vai mantendo, tá? Venho aqui no meu ponto alto, correntinha de separação e vamos fazer o ponto em relevo. Então, pessoal, nós vamos fazer esse ponto e seguir dessa forma por todas as carreiras da nossa toquinha, tá certo? Onde você tem o ponto em relevo aqui, que são os 3, você vai manter, e nas suas próximas carreiras, você deverá fazer dessa mesma forma que onde a gente tem os pontos cruzados. Trabalhe um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui, pegando pela frente, formando o relevo e deixando ele cruzado, tá vendo? Então, nós vamos seguir assim por todas as carreiras, chegando ao final, eu já volto pra gente fazer as diminuições e o fechamento da nossa toquinha. Depois de ter feito aqui, pessoal, eu trabalhei por 9 carreiras, tá? Com esses pontos. Agora, a gente vai dar início a diminuições, tá certo? Então, vou subir aqui 3 correntinhas, normalmente. Vou fazer aqui esse ponto meu que a gente vem mantendo. Aqui, eu vou manter o meu trançado também, com a correntinha, e vou fazer o ponto aqui em relevo, normalmente. A gente vai trabalhar a diminuição, primeiramente, pessoal, nesses pontos onde a gente tem os 3 pontos junto aqui de relevo, ó. Então, eu venho aqui no meu ponto, faço meio ponto alto e deixo na agulha. Laço e vou para o meu próximo ponto, ó. Deixo na agulha, laço e removo todos de uma única vez. Aqui eu já fiz a minha primeira diminuição. Esse próximo ponto eu irei manter. Aqui onde a gente tem esse ponto, pessoal, a gente vai manter, como eu havia dito. Então, as nossas diminuições vão ser sempre aqui nesses 2 pontos, ó, dessa carreira. Então, faço metade do ponto alto, metade do nosso ponto e fecho os 2 pontos juntos. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira em diminuição, esse primeiro ponto aqui, pessoal, eu vou manter ele, tá?
Venho aqui no meu próximo ponto e vou trabalhar o ponto aqui em relevo normalmente, que é o ponto cruzado. No nosso próximo ponto, aí sim a gente vai trabalhar diminuições. Então, eu venho, deixo metade do ponto alto na agulha, vou no meu próximo ponto, meio ponto alto, laço e removo todos de uma única vez. Vou manter aqui esse ponto. Então, nós vamos continuar com a diminuição, pessoal, aqui nesse ponto em relevo, ó. Nós vamos a sequência assim em toda a nossa carreira, chegando aqui no final, feche na sua terceira correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, pessoal, a gente vai manter a quantidade dos pontos que ficou. Então, a gente vai manter aqui esse ponto em relevo. Vou manter aqui meus pontos cruzados. E vou manter agora aqui, ó, nós tínhamos 3, vai ficar apenas um ponto alto em relevo, ó. Então, nós vamos a sequência assim por toda essa carreira, trabalhando os nossos pontos cruzados, e onde a gente tinha aqueles 3 pontos, a gente veio diminuindo, e agora a gente vai ficar apenas com um ponto em relevo. Você vai seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, fecha na sua terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos dar início, então, à nossa próxima carreira em diminuição. Eu vou subir aqui 3 correntinhas e vou manter esse ponto aqui inicial. Agora, pessoal, nossas diminuições serão feitas aqui nesses pontos, ó. Então, eu venho aqui, faço meio ponto alto, venho no meu próximo ponto e meio ponto alto. Laço, removo todos de uma única vez. Vou manter aqui esse ponto em relevo e vou trabalhar minhas diminuições aqui no meio, onde a gente tinha aqueles pontos cruzados. E mantenho o meu ponto em relevo. Vou fazer assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, fecho na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer um ponto meio alto para cada um desses pontos que restou aqui da carreira anterior, pessoal. Nessa carreira, a gente não vai trabalhar aumentos e nem diminuições, apenas vamos manter os pontos sobre ponto e trabalhar em meio pontos altos. Para a nossa carreira em diminuição, vou subir 2 correntinhas, que vai representar meu primeiro meio ponto alto, e no próximo ponto aqui, eu já vou trabalhar uma diminuição em meio ponto alto. Trabalho um ponto alto e uma diminuição. Então, nós vamos intercalar dessa forma por toda a nossa carreira, chegando ao final, feche na sua segunda correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira em diminuição, pessoal, eu vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar, pessoal, diminuições em todos os meus pontos. Então, não haverá intervalos, pessoal, apenas diminuições nessa carreira. Você deverá seguir assim por toda essa carreira, chegando ao final você pode fechar com um ponto baixíssimo e já arrematar o seu fio para a gente fazer o acabamento final aqui de cima. Finalizada a nossa última carreira, pessoal, veja que ainda ficou um pequeno espaço aqui aberto. Então, nós vamos vir passando aqui os nossos fios em todos esses pontos que restou aqui, ó. Você pode utilizar também uma agulha de tapeçaria, caso você tenha, tá? Aqui eu vou utilizar minha agulha mesmo, que sobrou bem pouquinho os pontos, então tá bem fácil de fechar aqui a minha última carreira. Então, aqui agora, pessoal, você vai puxar e veja como que fechou aqui a nossa carreira, tá vendo? Agora, você arremata esse fio do lado de dentro do seu trabalho, tá certo? Gorrinho finalizado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Dúvidas, deixe aqui no comentário, pessoal. Beijos e até a próxima!